Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 35 do nono ano e o assunto é Primeira República Brasileira, Organizações Trabalhistas e Modernismo. Para desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: descrever as condições dos primeiros trabalhadores no Brasil, relacionar a presença dos imigrantes das indústrias com a chegada de ideias socialistas, comunistas e anarquistas no Brasil, identificar a greve de 1917 como o ápice das organizações trabalhistas no Brasil, seu objetivo e resultados, descrever o contexto e conceito do modernismo no Brasil e especificar a semana de 1922 como símbolo do modernismo no Brasil e os objetivos dos artistas e intelectuais. Antes de mais nada, separe seus materiais. Você irá precisar do seu livro didático que trata acerca desse assunto, caderno de história para as anotações das principais informações, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem todos esses materiais, podemos então continuar a aula de hoje. No contexto da Primeira República Brasileira, que vai de 1889 com a proclamação da República até 1930, destacam-se então assuntos importantes que a gente precisa salientar. A questão das organizações trabalhistas e o modernismo, que nós vamos tratar nessa aula, iniciando pelas organizações trabalhistas. Primeiro, a gente viu uma grande expansão das cidades e, consequentemente, das indústrias. Houve um aumento, então, dos operários no Brasil. Se em 1880 o Brasil possuía cerca de 54 mil trabalhadores, em 1920 o número ultrapassou a marca de 200 mil operários. Então percebam que isso quase quadriplicou a situação. Então, aumenta muito as indústrias, aumenta as casas, as cidades. O que vai acontecer? Como é que era a condição de trabalho desses primeiros trabalhadores? Eram péssimas, eles trabalhavam de 14 a 16 horas, mais ou menos no mesmo esquema lá da Revolução Industrial lá da Inglaterra. Não havia cobertura médica, nem indenização por acidente dos trabalhadores, não havia direito a férias remuneradas, salário mínimo, licença maternidade e nenhuma proibição do trabalho infantil. Naquele momento, mulheres, crianças, todos trabalhavam ali da casa. Os trabalhadores qualificados que tinham algum curso para trabalhar especificamente numa função, eles recebiam mais. O exemplo era no setor metalúrgico, que eram os mais bem pagos, os fundidores, os caldeiros, os mecânicos, porque eles tinham conhecimento específico naquela função. Mulheres e crianças, eles trabalhavam principalmente no ramo têxtil, de tecidos, assim como aconteceu na Revolução Industrial. E no ano de 1920, as mulheres representavam cerca de 58% do total de empregados no setor de tecidos. Grande parte dos operários ainda dessas indústrias, eles eram imigrantes, em especial italianos, espanhóis e portugueses. Foi por intermédio dessa relação com os imigrantes que as ideias socialistas, comunistas e anarquistas acabaram se espalhando pelo ambiente das fábricas, pelas fábricas. Em especial, os anarquistas ali é muito relacionado com a questão dos italianos. E a gente vai perceber essa influência, essas ideias que são trazidas lá da Europa, que estão muito fortes lá fora, ali, questão da Revolução Russa, por meio destes imigrantes. Nas primeiras 2 décadas do século XX, a influência anarquista foi predominante no setor operário brasileiro. Uma das principais correntes, aliás, era o anarcossindicalismo. O que ele propunha? Qual era a proposta? O engajamento dos militantes nos sindicatos, a união de trabalhadores de uma mesma classe para defender os seus direitos.
A organização sindical era vista como um instrumento de luta por melhores condições de trabalho e uma forma de atingir o objetivo maior, que era destruir o regime capitalista por meio de uma revolução social. Então, 1917, os métodos de luta dos anarquistas era a questão do boicote, a sabotagem e a greve. A greve, na verdade, era tida como uma estratégia fundamental na conquista de direitos. Então, em julho de 1917, uma greve geral paralisou por 3 dias a cidade de São Paulo. Foram interrompidas as atividades industriais, comerciais e também dos setores de serviços e transportes. Então, tudo parou em São Paulo por 3 dias, com o intuito de buscar melhores condições de vida a esses primeiros trabalhadores. Foi organizado, então, o Comitê de Defesa Proletária, que foi organizado, de certa forma, por anarquistas apoiados por socialistas. O objetivo do Comitê de Defesa Proletária era agrupar várias categorias, unir várias categorias em greve e fazer essa ponte de negociação entre os empresários e o governo. Se destacaram na coordenação do movimento mulheres anarquistas do Centro Feminino de Jovens Idealistas, em especial Rosa Musitano e Maria Angelina Soares, que era essa última secretária da Liga Operária da Moca. Com o fim da greve de 1917, ocorre uma ajuda da imprensa, da comissão de imprensa, por meio dela um acordo assinado entre os grevistas, empresários e representantes do governo. Quais seriam as conquistas dos trabalhadores? Aumento de 20% sobre os seus salários, o direito de associação dos operários e a não demissão dos grevistas. Porém, essas conquistas não saíram do papel. Depois que a greve acabou, o acordo não foi cumprido por grande parte dos industriais e nos meses posteriores líderes anarquistas foram presos e deportados, ou seja, mandados embora bem longe para não influenciar mais novos funcionários. Sobre o modernismo. Então, ela vai aparecer no final do século XIX, início do século XX, por meio de uma grande movimentação cultural na Europa. É uma época, de certa forma, marcada por avanços tecnológicos que estimulava debates e novas propostas artísticas. Percebam que nós estamos vivendo no momento de Primeira Guerra Mundial. Lembrem-se da bela época, o desenvolvimento de novas tecnologias, a questão do teatro, entre outras situações. Artistas brasileiros entraram em contato com essas discussões e as reflexões e produções artísticas fizeram surgir um movimento conhecido como modernista. Aliás, modernismo, que representou uma verdadeira revolução estética, ou seja, uma revolução na forma de você expressar. O movimento deve ser compreendido no contexto em que surgiu, porque nós vivemos no momento em que a elite brasileira ela estava ascendendo ao poder, então se erguendo, levantando ao poder por meio da riqueza gerada do café e também pelas indústrias, e eles queriam também conquistar essa hegemonia, esse poder sobre as ideias e também a cultura do país. Eles se opuseram à questão da antiga elite, que valorizava somente a cultura europeia tradicional. E essa nova elite, ela tinha por objetivo estimular artistas modernistas que passassem a valorizar a cultura brasileira. Coloquei aqui uma obra de Tarsila do Amaral, Os Operários. Talvez vocês já tenham visto na aula de artes, né? Onde ela tenta representar a figura do brasileiro, o operário que está lá todo dia, mas percebam que nenhum é igual ao outro, cada um tem a sua especificidade por meio dessa mistura de culturas que é o povo brasileiro.
O modernismo, então, surge no Brasil. Artistas e intelectuais paulistas, principalmente, eles têm por objetivo criar uma nova cultura nacional que passa a ser interligada com as grandes transformações da civilização industrial. A ideia deles era unir as vanguardas artísticas europeias, especialmente o expressismo e o cubismo, com as manifestações da cultura popular indígena e africana, e que até então eram desprezadas pelas elites brasileiras que só elevavam a cultura europeia. Coloquei também outra obra de Cavalcanti, Roda de Samba. Aí nós temos o auge do modernismo no Brasil, a Semana da Arte Moderna, Semana de 1922. Ela ocorre no Teatro Municipal de São Paulo, reúne intelectuais e artistas. Nós temos a Anita Malfatti, o Di Cavalcanti, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Heitor Villa-Lobos, entre outros, a Tarsila do Amaral, por exemplo, um dos exemplos deste movimento. Ela foi programada com o intuito de comemorar o primeiro centenário da independência do Brasil, 1822, 1922, e a ideia era proclamar uma segunda independência, agora no campo cultural, né? Uma independência moderna. Sobre a Semana de 1922, a proposta dos artistas e intelectuais era romper com aquela manifestação artística tradicional, uma visão colonialista, e agora seria uma apropriação de diversas influências culturais e a valorização da cultura popular. Abapuru, outra obra importante de Tarsila do Amaral, mostra a questão do sertão, a questão dessa influência do povo brasileiro novamente numa nova arte. Na próxima aula, nós iremos falar sobre o movimento de 30, que dá início à chamada Era Vargas. Vargas que fica no poder de 1930, 44, 45. Como que foi todo esse processo? Nós iremos estudar a partir da próxima aula. Agora vocês farão a atividade referente a este assunto, com o propósito de revisar este assunto, mas também fixar algumas informações que poderão ser utilizadas futuramente. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!